Louvado seja o nome do nosso Deus. 19 horas mais 51 minutos deste sábado. Hoje é dia 11 de dezembro e nós estamos em mais um pré-culto. O pré-culto é um momento que antecede ao culto da noite. A você que está chegando agora, você que é a primeira vez conosco, que recebeu um convite, recebeu um link, a você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Manaim, a você que está nos assistindo pela TV Web Manaim, ou você que está no nosso YouTube, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós estamos com o pré-culto. O pré-culto é um momento que antecede o culto da noite, onde o pregador da noite, no caso hoje o culto de sábado, e ele passa aqui na Rádio Manaim, aqui nos estúdios da Rádio Manaim, nós conversamos um pouco e as plataformas todas integradas. Mas antes de anunciar o nosso querido pastor dessa noite, pastor muito querido, professor de seminário, nós pedimos aos irmãos para nos ajudarem a alcançar mais vidas. Você pode compartilhar, você que está nos assistindo através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você pode compartilhar. Como? Você clica aí em compartilhar e coloca nos grupos de WhatsApp, aquela pessoa que você está orando por ela, você manda para ela, fala: o senhor tem uma bênção para as nossas vidas, vamos acompanhar o pré-culto, daqui a pouquinho tem o culto às 20 horas, né? E assim nós vamos alcançando mais vidas. E vidas também vão conhecendo, né, as plataformas digitais, conhecendo a Igreja Cristã Maranata e recebendo a palavra do Senhor através aqui do pré-culto, né? Através do culto. Amanhã nós teremos a escola bíblica dominical, o culto à noite. Pode também através do anunciando o Evangelho Eterno. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata para que possamos estar usufruindo de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nosso querido pastor que está conosco nessa noite é o nosso querido pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, nosso companheiro Elias e todos os irmãos que participam conosco deste programa. Amém. No Brasil, no exterior, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Nosso querido pastor Antônio Carlos, que está conosco, irá dirigir o culto desta noite, o culto de sábado. E nós vamos conversar um pouco, né, com o nosso querido pastor, que já esteve conosco aqui algumas vezes. Pastor que é professor de seminário, pastor. E eu estava conversando agora há pouco com um pastor aqui, né, e quando eu cheguei, né, na Igreja Cristã Maranata, na minha conversão em 2001, né, eu participava dos seminários, né, e uma das aulas, assim, que todas as aulas prende a gente, mas a aula que o senhor dava, assim, sobre as revelações, são aulas, assim, de mistérios, né, pastor? A gente está falando na Escola Bíblica Dominical sobre o mistério. Tem muito mistério nessas revelações de Daniel, que o senhor fala muito, revelações do Apocalipse. E isso chamou muita atenção. E isso é muito importante também, a gente saber sobre essas revelações, sobre o que está por trás da letra nessas situações, né, pastor? Perfeitamente. Interessante o Elias e nossos irmãos que acompanham, não é? Você falou, realmente, eu participei de aulas como Apocalipse, várias aulas. Vários anos falei sobre o Apocalipse. Sobre o clamor, falei também, muitas vezes. E citando Apocalipse, automaticamente você cita Daniel também, porque as revelações do Apocalipse se interligam, se entrelaçam, né? Com as revelações do profeta Daniel. São muito íntimas, não é? E também, onde também entrelaça com o profeta Daniel, é a aula de Israel. Israel. Dava muitas aulas. É interessante que eu dei por muitos anos a aula de Israel. Acho muito importante, inclusive, o conhecimento da aula de Israel, porque, embora nós não tenhamos nenhuma relação com Israel político, somente com Israel profético, não é? Isso. Embora que seja assim, mas a igreja é também descendente de Abraão, como Israel também é descendente de Abraão, não é? E o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Então, todas as vezes que nós fazemos uma citação de Israel, da história de Israel, nós somos participantes das promessas que estão também sobre Israel. Mas ainda prolongando um pouquinho mais, pode ficar à vontade, o Elias,
interessante, né, que algumas pessoas me perguntaram algumas vezes se eu era professor de história. Mas você vê como é que são as coisas. Eu sou engenheiro por formação, sou engenheiro civil. Quando estava ainda na escola, não tinha me convertido ainda, era muito bom de matemática, física, mas era péssimo de história. Ah, é? Péssimo de história. Geografia, mais ou menos. Também não era bom. Então, meus colegas me ajudavam na geografia e na história, e eu ajudava na matemática. Mas depois que eu me converti, houve uma mudança. Eu passei a gostar de história. Comecei a mergulhar na história de Israel, comecei a mergulhar nas histórias bíblicas. E você, para falar de alguma coisa, você primeiro precisa entender para você, não é? Então é importante o que o senhor está falando, porque o senhor tem uma forma de falar que o senhor não só dá aula, mas o senhor consegue, assim, dá a aula explicando de uma forma didática um pouco diferente. Também porque isso eu acho que precisa, porque a aula, assim, se a gente não prestar muita atenção, é uma aula que a gente pode perder algum detalhe. E nesse tipo de aula, como revelações, a gente não pode perder. Isso, o senhor, como é que o senhor assimilou isso? Tem uma explicação. Do senhor? Tem uma explicação. Aquilo que você pensa que é virtude, às vezes é fragilidade. Entendeu? Então, vai em cima do que o senhor falou, que para o senhor explicar, o senhor precisa saber. Eu primeiro tenho que entender bem. E eu faço a pergunta, não é? Eu sempre faço a pergunta: como que eu vou entender melhor isso? Se eu for por esse caminho aqui, eu vou bem melhor. Uma coisa que pouca gente sabe, o Elias e nossos irmãos que acompanham. Eu sempre dei aula de Israel porque eu entrei num método para facilitar o entendimento, né? E realmente, como a aula é muito corrida, praticamente não se repete nada, né? É uma linha direta, né? Mas você sabe quem é que conhece Israel muito mais do que eu? A irmã Sara. Ah, é? A irmã Sara. Maravilha. A irmã Sara, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é a minha professora. Olha aí, pessoal. Olha, ela tem um conhecimento maior do que o meu sobre Israel. Mas acontece que eu creio que o senhor me chamou para essa aula exatamente pela questão desse caminho, né? Pelo caminho, o programa da aula para facilitar o entendimento. E é muito interessante o senhor falando, porque o pastor Gideuti falou, né, no culto de domingo passado, sobre aquela passagem quando o Senhor, ele vem e de cima ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, né? E aprofunda. É muito importante a gente fazer os seminários e saber sobre a história de Israel, para saber quando o Senhor fala sobre Israel, né, pastor? É verdade, exatamente. Eu tô até com isso separado, porque eu estava em outro culto, né? Esse foi no culto de domingo, né? Eu estava em outro culto, tô até separado para assistir a aula, mas eu conheço bem a passagem, né? Porque Jesus, ele estava vindo de Betânia, ele tinha no sábado jantado em Betânia, no domingo ele saiu de Betânia. Quando chegou no pé do Monte das Oliveiras, lado contrário a Jerusalém, estava Betfagé, um povoadozinho onde ele assentou no jumento e se dirigiu, e quando ele desceu, ele viu a cidade. Como ele foi muitas vezes a Jerusalém, mas essa era a última, a profética. Era a entrada triunfal, a entrada profética dele. Então, quando ele viu, e Israel esperava não ver um homem simples num jumentinho. O povo de Israel esperava ver o Messias rei. Esperava ver um rei. Como Saul, por exemplo, grande, enorme. Grande. Como Davi, né? Como Davi, a referência também que eles têm é Davi. Davi. Como Davi, formoso. E Jesus não tinha formosura nenhuma, né?
como diz o profeta Isaías, não é? E com exército, com cavalaria, com armas, e viu aquele homem simples e rejeitou Jesus, né? Eles que esperavam a vida toda pelo Messias, o Messias chegou e eles não conheceram o Messias, não é? Então Jesus fala da rejeição deles. Tá vendo como é bom a gente ter um professor de seminário? Eu já comparei ali o olhar do povo para Saul, porque Saul, né, diziam que ele era o mais alto. Ele era o mais alto. Mais alto. Então, mas o senhor já fala que já é... Você sabe por quê? Isso, pastor. Sabe por quê que é Davi? Isso. Porque Israel espera um rei que venha... O Messias é um rei salvador, né? Uhum. Que ele vem para trazer a paz sobre... E toda referência a Davi, porque foi um homem que agradou a Deus. Uhum. E o Messias, ele não é só aquele que vai vencer as guerras, é aquele que vai trazer a doutrina, é aquele que vai apacentar, porque Davi, ele era um rei pastor. E o Messias também, o Senhor Jesus, ele é o pastor também das nossas vidas. E o povo ali de Israel naquele tempo já distinguia quem foi Saul e quem foi Davi, né? Eu falei da altura, mas o povo tinha na mente aquele homem guerreiro também, mas sábio como foi Davi. E servo de Deus. Servo de Deus. Servo de Deus, né? E as profecias também falam, né? Que o tipo, Davi é tipo do Messias, sim. Mas é um ângulo da profecia, né? Porque o outro ângulo mostra ele também como um homem simples, né? Uhum. Que foi esse que desceu o Monte das Oliveiras e que Israel rejeitou e que por consequência foi rejeitado também. Mas na rejeição dele nós fomos admitidos, né? Maravilha, né, pastor? Se não fosse, né? Foi propósito de Deus, né? E como a gente fala, não é? Então Deus rejeitou seu povo de forma nenhuma. Veio para os seus, a palavra diz, né? E os seus não receberam. Mas se na rejeição dele nós fomos admitidos à glória de Deus, imagine na glória de Israel como que não vai ser. Maravilha, né, não pastor? Louvado seja o nome do Senhor. O nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, quase um mini seminário aqui com nosso querido pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Mas, pastor, o senhor citou aí que o senhor trabalhou, o senhor é engenheiro, né? Sou engenheiro. O senhor trabalhou também no presbitério nessa área, né, de engenharia? No passado eu passei muitos anos na direção da área de engenharia, que englobava planejamento, projetos e construção. Fizemos até quando eu falo fizemos, é o corpo do presbitério, né? Nós todos juntos, não é? Com grande apoio de toda a comissão executiva da época, não é? Então nós fizemos um método construtivo que vinha gente do mundo todo ver, e num preço extraordinariamente baixo. E perfeito que eu digo, quase perfeito, porque preciso e econômico e fácil de executar, porque era pré-montado. Não é? Você já viu aquela mesinha que você compra em algumas dessas lojas que vendem, né? Vem dentro de uma caixa, você abre a caixa e sai montando, né? Era mais ou menos assim que a gente fazia. A igreja, ela era pré-fabricada. E a igreja como corpo se beneficiava, e também como no físico, né? Porque tem as entradas de ar, onde sai o ar, tudo projetado, né? Coisa maravilhosa. Os templos são realmente maravilhosos. E tem segredos, Elias. Aqui os irmãos vão conhecer um hoje. Um banco nosso, você vê como é que foi estudado, tem 21 itens. Um banco tem 21 itens. Uma coisa que a pessoa não sabe, né? Aqui, eu tô na cadeira aqui, o lugar do assento, onde faz a junção, porque são 4 pés. Dos pés com assento, é o lugar onde afrouxa. Fizeram todas as tentativas do mundo, com super cola, com tudo, com encaixe. O banco soltava e balançava. Aí, se alguém virar o banco hoje, debaixo dele, passa um parafuso. Enorme, de um lado a outro. De um lado a outro. E o banco deixou de mover. Tem uma inclinaçãozinha para dar mais conforto.
Muitas vezes a pessoa não percebe, né? Então, tudo foi muito assim, muito bem estudado, né? Uma outra coisa interessante, só para dar uma ideia, a instalação elétrica dos templos na ocasião era o seguinte, era uma caixa. E como é tudo de madeira, não precisava de eletroduto no teto, né? Eram fios com cabinhos. A pessoa, para cortar esses cabos no local levava 2 dias para pegar o projeto, examinar, medir e cortar. Nós fazíamos isso numa bancada, nós tínhamos uma central de fabricação. Nós tínhamos não só o centro de distribuição, onde você armazenava o material. Atrás dele tínhamos uma central de fabricação, né? As tesouras da igreja feitas ali, mas a eletricidade na bancada levava 2 horas para fazer. E como era pré-fabricado, era sob medida, quando chegava no lugar, não tinha aquela coisa assim, cortei errado. Não tinha, porque já estava tudo na medida, um manual de montagem, não tinha. Me dá um pedaço de fio que eu estou precisando, também não tinha. Então, altamente econômico. Tudo preparado. E eu posso falar para o senhor, pastor, porque quando eu vim para a igreja, como converti em 2001, eu participei da montagem da igreja em Barra de São Francisco, a igreja do Bambé, que era o pastor Paulo Estácio. E eu ajudei ali na construção, ajudando assim, os irmãos que já faziam, né, já estavam ali contratados para fazer, mas a gente ajudava. Elias, pega ali aquela madeira. E a gente ficava olhando como tudo ia encaixando. E como foi rápido, né? Como foi rápido. E aí depois da igreja pronta, a gente senta assim e fica imaginando assim, gente, meu Deus, como é que essa coisa parece que... Porque a gente olha assim, claro que não vai cair uma engenharia perfeita, mas a gente olha assim, é uma coisa assim que a gente tem que ficar olhando para perceber assim, como é que... Parece que uma coisa puxa a outra, uma coisa segura a outra. Parafusado. Parafusado, né? Encaixado algumas coisas que não... Encaixado, tudo com segurança. Maravilha. Mas isso mesmo, e o que você viu, o pré-montado é que mais da metade da obra era feita na central, né? Mais da metade da obra não era feito no local, era feito em casa, né? Também me lembro de aulas que o senhor dava no primeiro período também, como funcionava a igreja, né? A gente tinha lá o passo a passo, né? Maravilha, né? Louvado seja o nome do senhor. Pastor, agora faltando 11 minutos para as 8 horas, o culto começa daqui a 11 minutos. O senhor pode dar uma breve introdução? Ou fica um pouco à vontade? Posso sim. Nós vamos falar hoje sobre o mordomo infiel. Está na passagem... Está em Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Lucas 16, verso 1 e verso 2. Nós vamos ver aqui, na verdade, o mordomo infiel é uma parábola proposta pelo Senhor Jesus. Toda a parábola é narrada pelo Senhor Jesus, quer dizer, é uma comparação que ele faz com as coisas eternas, não é? Ele usava de passagens terrenas, dando a entender como é na eternidade. Às vezes você tem dificuldade, por isso que a parábola não era só isso não, né? Porque a parábola tinha vários sentidos. Ele falava de forma indireta, ele não falava diretamente, porque falando de forma indireta, em primeiro lugar, ele não agredia, né? Ele citava uma passagem de uma pessoa e você ia entendendo que tinha a ver com você. Então, ao mesmo tempo que você não se ofendia, tinha oportunidade de salvação, que era o objetivo dele. Então, a parábola é uma coisa extraordinária mesmo. Apontava também para a eternidade. Um exemplo, quando Moisés subiu ao monte, ele viu o templo da eternidade. E ele fez na terra um templo com os materiais da terra. Se você olhar para os materiais da terra, você tem uma ideia de como é o templo da eternidade, mas não é a mesma coisa. Então ele fala em relação aos nossos procedimentos, não é? Ele cita a passagem mostrando qual o procedimento que agrada a Deus e qual é o procedimento do servo que vai pertencer ao reino de Deus. Que maravilha, compreendeu? Né? Então nós vamos falar do mordomo infiel.
tem muita coisa aqui para falar, não é? Tipificando as nossas vidas, a forma de nós lidarmos com o nosso próximo, a forma de nós lidarmos até com os nossos bens. Quando falamos bens, é num sentido bem amplo. Não é? Abre o leque, né? Abre o leque, porque você tem bens materiais e tem bens de outra natureza, não é? Por exemplo, você tem uma vocação, você sabe falar bem no rádio, né? Quem sabe Deus não vai te usar nisso para salvar almas? Maravilha, né? Não é isso? São vários, né? São vários, então são várias qualidades, vários bens que nós temos. E Jesus aplica a parábola do mordomo infiel em relação à eternidade, mostrando como nós devemos lidar com aquelas coisas que Deus nos deu. Que maravilha, hein? Entendeu? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos chamou e quer nos usar, né? Quer nos usar, com certeza. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Faltando agora 8 minutos para as 8 horas da noite. Pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, nós queremos agradecer a presença do Senhor aqui nesse pré-culto, né? Já deu uma pequena introdução e o interessante é que tudo que o pastor fala aqui, lá no culto, ele abre o leque, né? Abrir. Nós tivemos a participação do senhor uma outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou bastante do culto, sobre o assunto, e depois eu fui ali para poder assistir, né? Aí o senhor, assim, só complementou o que o senhor tinha falado aqui, né? Maravilhoso, porque a palavra do senhor é vasta, né? É vasta. Daria para fazer um culto. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, nós queremos agradecer a presença do Senhor. Amém. Eu também agradeço, Elias, a compartilhar aqui com os irmãos sobre a palavra do Senhor, sobre as experiências, né? Fico grato também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nos despedir dos queridos amados irmãos. Os irmãos estejam aí atentos à palavra aberta. Lucas 16, versículos 1 e 2, no culto desta noite. Será conduzido pelo nosso querido pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. 19 horas mais 54 minutos. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.